Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast que fala de tecnologia, inovação, empreendedorismo e criatividade. Sejam muito bem-vindos no nosso podcast. Aqui nós temos muita conversa, muita falação. A gente tem mais de 130 podcasts gravados para você seguir nós no YouTube, TXM Business. Nos outros canais é TXM Methods, tanto lá no Instagram, LinkedIn, Facebook e Spotify, txm.methods. No YouTube, TXM Business. A gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo, ou bastante de empreendedorismo e de ciência, porque o empreendedorismo depende muito de recursos também para acontecer. Vou trazer uma amiga de algum tempo aí, a Meire, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, mas ela já temos aqui uns 10 anos que a gente se conhece, né? É do PSDS. Estamos aí falando um pouquinho sobre inovação, sobre o que a Meire apaixonada, gosta disso. Ela também é professora, como eu, então tem esse viés aí e vai falar um pouquinho com a gente. Meire, quem você é? Conta para lá, para aquela câmera, quem é você? Tá gravando, brincadeira. Eu sou formada em letras alemão, né? Alemão? Alemão. Pela UFSC. Você fala alemão? Eu falo alemão, já falei melhor, tá, gente? Já fui mais, né, assídua nos estudos. Como toda língua estrangeira, quando a gente para de praticar, a gente vai esquecendo. Tem uma história de um primo meu, que eu sou padrinho dele, que ele foi para a Alemanha, mas ele primeiro foi fazer o curso o curso livre, como é que é curso? Ali no Extra, né? No Extra, o Extra de alemão. E ele foi fazer e encontrou 3 alunos que estavam na 6ª fase de alemão e ele começou a conversar com os caras em alemão, os caras não entendiam nada. Tá, mas vocês estão na 6ª fase de alemão e não sabem falar alemão? Não, ninguém precisa saber falar alemão no curso de alemão. Então, há uma controvérsia, né, que a gente não aprendia. Tinha gente que falava que a gente tinha que saber, entrar sabendo, e a teoria dos professores era, não, você pode entrar sem saber e aprender, né, se desenvolver na língua, mas para ser um professor ou um pesquisador. Então, quem for ser pesquisador, quem faz o bacharelado, não necessariamente precisa saber alemão. Então, tem essa... Mas ler, pelo menos, tem que saber, né? Sim, pelo menos alemão instrumental, assim, tinha que saber. Mas, assim, como eu fiz licenciatura, então a gente tinha bastante prova, né, prática da língua, tinha prova oral, tinha que falar. E aí eu ganhei uma bolsa de estudos e morei 1 ano na Alemanha, pela UFSC, com um convênio, né, com a Universidade a Pädagogische Hochschule Weingarten, em Weingarten, no sul da Alemanha. E aí, sim, aí a língua ficou, assim, C1, né, que é o que a gente tem a ordem ali, sim. Quase o falante nativo. A gente não é, né? A língua estrangeira, a gente nunca vai virar um nativo, né? É diferente quando a tua língua materna é aquela língua. Mas, então, no ano que eu morei lá, 2010, 2011, estava, assim, proficiente, né? E aí, desde lá, eu acabei mudando de carreira, de ordem total. Eu volto, faço letras português, faço mestrado na linguística, vou estudar leitura, como é que o cérebro se comporta quando a criança está aprendendo a ler, né? Que precisa de método para aprender a ler, assim como tudo que é ciência precisa de método, né? E acabei deixando o alemão um pouco de lado, assim, me serviu bastante, assim, ter vivido fora. É uma experiência fascinante. Mas você foi estudar alemão porque você é de Xaraquá? É porque eu sou de Xaraguá, mas a família que fala alemão, que tem origem alemã, é de Florianópolis, é de São José, na verdade, né? Minha família é ali de São José, da Colônia Santana. E o que vem da Alemanha, de sobrenome Will, se estabelece em São Pedro de Alcântara, depois vai tendo seus descendentes, né? Então, a família que é alemã não é a de Xaraguá. A de Xaraguá é italiano, português, tudo misturado. Não, Xaraquá não tem que não fosse alemão. Né? Mas eu estudo num colégio alemão, em Jaraguá. E aí, o plano era, né, me formar em letras alemão, voltar para Jaraguá e ser professora no colégio que eu estudei. O diretor, ele até hoje fala, né? Quando é que a Meire volta? Não vai voltar. Não dá, assim, eu moro há 20 anos em Florianópolis já, aqui é a minha casa, já estabeleci meus contatos, minha rede aqui. Eu tenho família aqui em São José, então a família da minha mãe toda daqui, né? Então, a família do pai ficou lá, a família da mãe daqui, e acabei que aqui eu gosto, né? Eu gosto de ver o mar, eu gosto desse ambiente, o ambiente de tecnologia e inovação. Claro que lá também, nessas 2 décadas aí, o Centro de Inovação em Jaraguá, né? Tem um ecossistema hoje muito mais fortalecido lá. Mas eu acabei ficando aqui e optando por aqui. Mas né? eu vou te dizer uma coisa que eu passei por isso e eu acho que para você também deve ser passar isso. Essas cidades do interior que focaram na inovação, como Caçador, né?
são muito ainda restritivas a pessoas que vêm de fora para falar de inovação para eles, porque acham que sabem, né? E quando eu cheguei em Caçador e falar de inovação na universidade, disse, por que trouxeram alguém de fora para falar? Não, porque eu sou daqui. Eu sou daqui, não sou de fora, né? Você também, em Jaraguá, tem esse... É a tua fala, né? Eu sou de Jaraguá, então eu posso vir aqui falar de inovação. A gente sente um pouco dessa resistência, porque a gente sempre fez assim e foi dando certo. Então, Jaraguá tem cases absurdos, maravilhosos, né? Fala da VEG, fala sei lá, da... Duas Rodas, Marisol, Malve. Claro, eles sempre fizeram assim e foram dando certo, mas a gente pode trazer para as outras, né? Todas aquelas que trabalham em torno da VEG. E aí, vão ser sempre funcionárias ou vão ser sempre ligadas ou se tornar uma competidora, né? E aí tu vê que estão sempre abaixo, né? Não conseguem ir, porque realmente acham que essa é a receita e ficam subordinadas às maiores, né? E que são maiores por mérito próprio, enfim. Não estou desmerecendo as grandes, mas a gente vê que, sim, essa resistência à entrada de outros pensamentos, outras metodologias, também tem um pouquinho dessa vaidade. Não, a gente já fez assim, deu certo, não precisamos de outra fórmula. O jaraguaense quer trabalhar na VEG? O nascido em Jaraguá quer trabalhar na VEG. Que é assim, não tem uma família que não tenha alguém trabalhado na VEG, né? A minha mãe trabalhou na VEG, meu pai vendia, né? Que ele trabalhava na Seara, mas também um período trabalhou. Meu irmão ficou um dia... Não conseguiu, não deu certo. Que ele não tinha uma calça caqui e um sapatênis. Pois não, a roupa era azul. Mas eu acho que ele tinha que pegar os motores lá, não conseguia, não tinha força. Mas assim, para mim nunca foi um plano, né? Assim, estudei com uma herdeira, né? A Mariana, minha amiga. Um beijo até hoje, é minha amiga. Mas, assim, para mim, que era de humanas, já não me via ali, né? Já não me via nesse plano de trabalhar, seguir numa empresa, esse plano cartesiano, né? Tanto que vou trabalhar com letras, né? Me formo em letras, mas hoje trabalho com inovação. Então, eu já não me via, desde pequena, não me via seguindo esse plano, assim. Essa questão de se trabalhar com inovação e com tecnologia... mudou essas cidades do interior, né? Elas mudaram muito, né? Muito. Eu vejo até a própria VEG repensando os seus conceitos, porque quando você fala fizemos sempre assim, a gente está fazendo um programa de inovação aberta lá em Caçador com as indústrias da madeira. E o seu Aurélio, que é o presidente do sindicato, ele vai deixar de ser presidente agora, mas é uma pessoa espetacular da Frame. Ele vem e fala, na abertura do programa, vem dois jovens, segunda geração de empresas lá, segunda ou terceira geração de empresas de lá, e vem e falam que a gente precisa de inovação, porque a gente é super competente nisso, somos os melhores em fazer isso, e não sei o quê, não sei o quê. Daí vem ele e diz assim, tudo que eles falaram foi muito legal, mas a gente tem que acabar com o SFA. Todo mundo, SFA. Sim, não dá mais para sempre fizemos assim. Olha só. Um senhor de 70 e tal anos dizendo assim, SFA não tem, né? Daí eu disse assim, vou completar seu SFA com TBC, né? SFA, TBC. Sempre tem assim? Não. Tira a bunda da cadeira e vai lá e faz diferente, né? Faz diferente. E isso é bem comum nas cidades mais tradicionais. Sempre fizemos assim, estava certo e deu muito certo. No caso da VEG, não pode se discutir, né? Deu muito. Indiscutível, né? Todas aquelas de Jaraguá, as grandes de Jaraguá. Deram muito certo. E agora, sei lá, estão já na terceira geração e tal, né? E aí já tem os capitais abertos, então já tem uma diretoria olhando, investidores olhando de forma diferente, cobrando coisas diferentes, né? Então, é aí que a inovação entra para mostrar assim, não, a gente tem um diferencial aqui e sustenta esse lugar, né? Nós temos aqui no nosso auditório, aqui, né? A gente colocou fotos de inovadores, 6 inovadores, né? Então, a gente quis colocar mulheres, colocamos lá a Lúcia do Nubank, colocamos a Nina Silva do Black Money, colocamos 2 internacionais, o Elon Musk e o Garrett Camp, e 2 catarinenses, o Guga e o Egon Silva. Olha só. Então a foto ali no auditório tem a foto do Egon, tá ali como... E quem é esse senhor? Eu disse, seu E. É o E de WEG.
A gente pronuncia Egon. Egon. Aí, ó. E Weg é, na verdade, como a gente chama, um palíndromo, porque é Weg, é caminho em alemão. Então, eles brincaram com os nomes, né? Porque não é o Werner, o Egon e o Geraldo. E aí o Geraldo já foi... O Geraldo que é o avô da Mariana, minha amiga, né? O Geraldo já foi prefeito, né? E todos eram, assim... Esses pioneiros têm uma história muito bonita, assim, de como eles começaram e encararam o desafio de... Bom, se eu consigo fazer um negócio aqui, e isso aqui já está vendendo no mercado, e se a gente se une e... Né, lança uma empresa para competir com esse que já tem. É que eles começam com os motores ali. Primeiro era... Eu não vou dizer qual deles tinha uma mecânica para arrumar motores, né? Sim, sim. E aí, de ter essa oficina mecânica, vai aprendendo, e aí 2 são engenheiros, tal, traz o administrador e botam um plano ousado, né? Que tem uma história na minha família que o meu avô disse que não quis... Ser sócio? Alugar o terreno para eles montarem a primeira. Mas isso eu acho que é uma história de família, não sei se é verdade. Todo mundo normalmente, talvez Aí o vô morre na pobreza, né? Mas disseram assim, que porque no começo ninguém queria alugar, né? Quem são esses caras que querem abrir uma fábrica? Tá, mas daí a professora Meire, que fez mestrado em linguística do povo de Jaraguá, que é um povo, e vou dizer assim, de uma época, os mais antigos, assim, não tão antigos como você, como eu, né, mas antigos como você, né, ainda tem um tanto de restrição quanto a fazer diferente do sempre assim, né? Resolve entrar na inovação. Como é que esse bichinho picou você? Então, quando eu estou terminando o mestrado, eu consigo uma bolsa uma bolsa FAPESC para trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Aí, ali a chamada SDS na época. E aí começo a trabalhar no protocolo e depois o Jean Vogel, acho que talvez já até trouxe aqui, não sei se já... Acho que o Jean não veio aqui ainda. Ainda não veio? Então tem que convidar. Não sei onde é que ele anda, ele não está em Floripa, né? Está em Joinville. Ah, ele está em Joinville. Até onde eu sei, está em Joinville, ele que me convida, ele me convida, eu já estou ali conhecendo toda a secretaria, trabalhando no protocolo, ele fala, tem um lugar para ti na diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação, tu topa? Falei, claro. E aí a gente organiza o primeiro encontro catarinense do ecossistema de inovação, que é quando lança o Pacto pela Inovação, em 2017. E eu ajudo a organizar, ajudei a traduzir um dos guias de implantação do Centro de Inovação. Vou trabalhando com esse assunto, né? Já tinha uma experiência na universidade de organização de evento, de tudo que eu participei de movimento estudantil e tal. E aí, na SDS, ali eu vou entendendo, nossa, eu gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo. Mas vou me inteirando do assunto, né? E aí, quando eu me inteiro do assunto, eu falei, gente, isso é muito legal. Isso é muito divertido. E aí, em paralelo, terminando o mestrado e terminando a Letras Português, porque daí eu faço segunda faculdade de Letras, eu falei, a educação, por enquanto, vai ficar em stand-by. Acho que eu vou tocar aqui nesse assunto de centro de inovação. Enquanto, né? E ficou bem... ficou. Mas sabe que eu acho assim, por exemplo, hoje a gente vai dar uma palestra ali sobre captação de recursos, né? Isso não deixa de estar longe de um servir como professor, né? Não, claro. Não deixa de estar ali ensinando alguma coisa a alguém, né? Todo mundo é professor por algum momento, por algum tempo. Claro. Ele também é professor naquilo que ele sabe, naquilo que ele é bom, naquilo que ele funciona. E daí lá você entrou na SDS, já estava em Iuana lá? Já estava em Iuana, minha grande mentora, Iuana. Um beijo para Iuana. O Gui estava lá também? O Gui Muralha entra depois. Ele vem depois. Ele passa um período em outra diretoria, depois de uns 2, 3 anos, aqui ele vem para a nossa diretoria, ele é da CTI, que hoje é uma secretaria, né? Então, também cresceu bastante a diretoria. Éramos 4 pessoas tocando todo o planejamento dos centros de inovação, as obras, né, o projeto, capacitar os bolsistas da FAPESC que estavam nos centros. Era muita coisa para pouca gente. Assim, o pessoal E daí, assim, naquele tempo lá, né, muda governo, né? Muda. E ali não muda muito, né? Não, ali ficou bem... Porque tinha um plano muito sólido, né? Então, a gente precisa construir, implantar e fazer isso aqui funcionar, né? Então, acabou que esse núcleo não era alterado, né? Mas nesse último governo, daí, como virou a diretoria, vira uma secretaria, aí acaba tendo a mudança. Mas, sim, uma mudança também estratégica para maior, para aumentar. Mas as pessoas originais, elas não ficaram. Mas eu vou sem fazer questões políticas, e também não precisa falar nomes e pessoas. Mas no governo
lá do Colombo ainda, né? Houve um investimento maior. O governo do Moisés meio que arrefeceu, né, na inovação. Porque o investimento maior, construir, é um investimento muito grande, né? Não dá para comparar o investimento só em bolsas e em alguns editais com o de construir prédios, né? Então, é um investimento muito maior. A própria licitação para trazer quem ia fazer o projeto, depois os projetos para os guias de implantação. Então, acaba que o investimento foi maior nesse sentido, assim. Eu acho que não dá para comparar... Eu não vou falar eu não vou falar em investimento financeiro e econômico, mas mudança de secretário, né? Cada pouco mudava o secretário, era outro secretário, gente que às vezes nem entendia de inovação, né? Na gestão Moisés foi um pouco mais forte, essa mudança. E era um cara que não se dizia político, né? Mas foi uma ação muito política ali, né? Sim. Acabou deixando a diretoria, a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico um pouco à mercê de cargos para pessoas, para partidos, vai, volta. E sim, isso tem um impacto enorme, né? Quando a gente pensa em política pública e Estado, ou prefeitura, enfim, ou governo federal, a gente precisa de estabilidade, né? Então, assim, hoje, quando eu falo dos editais da FAPESC, os editais, eles estão constantes, né? Há pelo menos 2 gestões. Isso é muito bom para o empreendedor, porque ele sabe que no ano que vem vai ter o edital X, né? Mulheres Mais Tech já está na 5ª, acho que vai ser a 6ª edição esse ano. Então, isso é fundamental para você saber, você ter segurança de, eu posso me preparar para um ano que vem e tal. Eu quero dizer bem, não cortando, mas já cortando, você está aqui nesse estúdio maravilhoso, graças à FAPESC, exato, né? Exato. Que foi co-criadora desse estúdio, financiou num projeto que a gente fez. Então ela faz um trabalho excepcional para garantir o fomento à inovação no Estado, né? E faz isso. Os 2 Fábios têm feito isso. Os 2 Fábios, exatamente. Os 2 Fábios têm feito isso. A gente torce para que na mudança de governo agora, que vai mudar, mesmo que não mude a pessoa, pode não mudar a pessoa, mas vai ter mudança. Sim, né? Vai ter mudança, tomara que a mudança seja boa ou não aconteça, seja boa para isso acontecer. Depois, essa questão do empreendedorismo e da inovação, ou da inovação empreendedora, ou do empreendedorismo inovador, não sei como é que você quer chamar isso, transformou a Meire, né? A Meire virou outra pessoa, né? Ela começou a entender de fomento. Como é que é? Da letra sobre a matemática. É verdade. Mas eu digo assim, escrever um projeto não deixa de ter as letras ali, né? Porque eu entendo, por exemplo, eu vou pensar, eu tenho que ler o edital, eu tenho que compreender o edital, eu traduzo para o empreendedor o edital, e às vezes isso é uma grande dificuldade, né? Ler esses editais de fomento ou entender como ele pode participar, né? Ele ou ela, a empreendedora. E eu ajudo a elaborar um projeto. Então, isso tem muito da letras, né? Eu digo que quem faz letras é um profissional muito preparado para qualquer cargo, né? Porque a gente precisa da língua, e saber escrever hoje é um ativo, né? Numa era de IA, escrevendo post, escrevendo roteiro, escrevendo livros, né? Quem sabe ler e escrever, não precisa da IA. A gente usa com sabedoria. Mas assim, é um ativo, né? Ser assim, uma pessoa que entende o que está lendo, né? Que é uma grande... é um grande problema nacional. Dona Agra, a minha mãe, que é formada em letras, vai ser a tua fã também, porque ela não perde um podcast. Pelo menos minha mãe assiste. A minha mãe me acha bonito, né? Então, Dona Agra, a Meire aí. Beijo. Quando eu fui... Porque eu dou aula em letras hoje, né? Você sabe, né, que eu estou no programa de pós-graduação em estudo da tradução. Tá lá na tradução. Já faz 5 anos que eu estou lá. Mas eu entrei num convite da Andrea Guerini, não sei se você conheceu. Professora do italiano. Eu entrei num convite dela porque ela disse assim, esse programa de estudo de tradução está muito tradicional, a gente precisa mudar. O que você consegue traduzir? Eu consigo traduzir conceito e inovação. Uau, que Vem fazer isso aqui? Eu disse, olha, se a gente puder trabalhar com semiótica, sócio-semiótica e trabalhar com inovação, posso. Ela me convidou, isso foi, acho que foi na pandemia, ou pré-pandemia. 5 anos, exatamente a data da pandemia. Pré-pandemia, eu fiz o processo para ser professor e estou lá já. Você estava na pós de tradução? Estou na pós de tradução. Eu estou lá fazendo tradução de conceito e inovação, através de memética. Vamos pensar no meu doutorado, então. Estudo dos memes. Né? Estudo dos memes com tradução. Isso é muito legal. Eu tenho gostado muito de fazer uma coisa diferente da tradução só linguística, a tradução... Não,
Isso para mim é bastante. E fui entender que globalmente se fala de memes, né? Sim. E não é só. E o meme não é um meme que não é a piadinha da internet, né? O meme como linguagem. Sim, e esse meme pode ser transferido da competência e da habilidade do inovador, do empreendedor, para o negócio dele, para o produto que ele entrega, e ele não sabe fazer a tradução. E daí, a gente tem um programa aqui que é o TXM Match, que a gente brincou que também é uma coisa de tradução, um Tinder, né? Porque tem as corporates estão aqui e as startups estão aqui, eles não falam a mesma língua. Não. Então eu tenho que traduzir isso. E eu traduzo isso com os memes, que são representativos para cada uma das coisas bem legais. Mas daí, eu queria chegar nessa história porque quando eu fui fazer, teve um evento dos professores de letras, do curso de estudo de tradução, e os professores começaram a falar da sua formação. Eu sou formado em letras no ano de 2000 e não sei o quê. Sou formado em letras no ano de 1900 e não sei o quê. E daí chegou no designer. Daí eu disse assim, eu sou formado em letras em 1973. Daí todo mundo assim, como assim? Quando eu nasci, minha mãe passou no vestibular no mesmo mês e entrou na faculdade de letras. Gente. E eu acompanhei ela durante todo o curso. Em casa? Não, na aula, eu ia com ela. Tu ia junto? Ia junto, porque ela não tinha com quem deixar. E aí tu ouvia e tu estava ali absorvendo. Então eu me formei em letras com 4 anos. Só não ganhei o diploma. Me formei em letras com 4 anos. Então, os inputs entraram, ó, tá tudo ali dentro. Talvez isso foi te abrindo as portinhas para depois ser designer, né? Depois ou tem professor, né? E depois tem uma história, né, que eles chamavam, quando não tinha creche era uma coisa muito incomum, os professores levavam os filhos para dar aula junto, né? Então eu dava aula no ensino médio, e levava a criança junto, que eles chamavam do encostadinho. Que ficava encostadinho na parede enquanto o auxiliar de sala. Ele ficava encostadinho. Eu rodei muito mimeógrafo a álcool, passando prova para aluno, corrigindo... auxiliar do dia mesmo, né? O ajudante do dia. Corrigindo formulário, que respondeu ABC, meu pai fazia uns formulários, meu pai também era professor. Seu pai também era de matemática. Minha mãe de português e meu pai de matemática. E meu pai foi professor da minha mãe. E daí... essa veia, né? Meu pai dizia assim que o filho dele tinha que ser... Minha mãe, sabe aquele livro do bebê? Minha mãe disse que eu tinha que ser uma pessoa boa e honesta. Meu pai disse que eu tinha que ser engenheiro e não professor. Aí eu fiz um bem bolado. Na minha família, eles disse, tudo menos professora, não precisa, não segue. Mas eu acabei fazendo a 2 graduações em letras e não fui ser professora, assim, em algum momento eu pesou também, assim, a questão da carga horária. Eu dei aula, eu cheguei a dar aula e eu vi, assim, que era muito maçante trabalhar 60 horas, 50 horas no estado. Eu trabalhei no estado, né? E era puxado, assim, era bem pesado. E aí eu olhei o salário e falei, só isso? Né? Claro, é uma profissão absolutamente digna, mas ela precisa ser, sim, melhor cuidada, né? Então, na Alemanha, por exemplo, o ano que eu morei lá, eu tinha que fazer observação escolar, né? Que era parte curricular ali da graduação em letras. O professor de sala, ele não dá aula de manhã, à tarde, à noite, né? Ele só dá aula num período, porque no outro período ele tem que preparar corrigir prova. Então, não era pesado, né? E, assim, um bom salário, uma vida com estabilidade. E aqui, quando eu fui para a sala de aula, eu fui entender a profissão, eu vi, putz, não é bem isso que eu quero, né? E aí fiz, então, pivotei de carreira, e aí começa do zero, né? Começa do zero, porque daí, se eu fosse continuar dando aula, eu já tinha experiência, já tinha entrada e tal. E fomento... Mas aquilo que você falou, você virou professora, né? Hoje. E daí a Meire virou professora porque ela pegou toda a experiência de STS, depois Secretaria, não sei o quê, depois FAPESC, né? Ficou um tempo na FAPESC, essa experiência, e agora ela ensina a fazer projeto, é isso? Exato. Eu trabalho com isso. Eu trabalho... Sim, em paralelo, eu estou na incubadora lá do Citeb, em Biguaçu, mas não deixei de ter... com o João. Estou com o João, o João Braz. A gente está ajudando a dar um up lá na incubadora, repensar a jornada da inovação, né? Uma trilha para eles, para o Citeb em si, para as empresas virem e se associarem ou entrarem no programa deles lá, né? Em Biguaçu. Mas, em paralelo, eu continuo com a minha empresa, que é basicamente... pegar o empresário, o empreendedor, a empreendedora e mostrar, o cientista, talvez? O cientista, os professores, né? Porque tem muito edital CNPq, CAPES
também, às vezes, lá vazios, porque não tem professores também esgotados, às vezes, muitas vezes, ou não sabem preencher um formulário. E aí eu faço isso, né? Eu olho junto, ó, a gente estuda o edital, leio, traduzo. A gente vai ver se aquela empresa consegue dar o match com o edital também, porque isso é muito importante. Nem todo edital é para toda empresa, ou nem toda empresa vai conseguir participar de qualquer edital, né? E aí auxilio com metodologia a montar o projeto, né? Então eu identifico com a empresa qual é o projeto dela, ou o que ela está fazendo ali de inovação que cabe para aquele edital, e aí ajuda a escrever, né? Então eu dou os contornos de coesão e coerência naquele linguajar técnico, né? Porque ninguém melhor do que quem criou para dizer o que é a criação, você né? não pode fazer o projeto para ele, você tem que não ensiná-lo a pode. fazer Exatamente. o projeto. E daquele projeto ele pode replicar, ou ela replicar e replicar e replicar, né? Então, ó, tá aqui a metodologia. E defender o projeto também, né? E defender o projeto, exatamente. Você falou do CITEB, eu estava lembrando agora, a gente fez uma pré-incubação lá no CITEB, bem na pandemia, em 2020, 2021. E foi assim, para nós, foi uma coisa muito legal, porque teve bastante sucesso. Pena que, na época, pandemia e tal, o CITEB não estava tão organizado naquela época, e nós tivemos as startups que foram criadas lá. O Bruno, da Limp.me, começou lá? no Co-Creation Biguaçu. Olha que legal. Ele começou lá. Ele tem a professora Patrícia Plentes, que fez um robô de limpar maravilha de aviário. Nossa, também lá? Também lá. Ai, que legal. E um cara que desenvolveu... O cara era piloto daquela empresa... Como é que é? Korean Airlines, da Coreia. Nossa. Assim, é uma empresa, uma das mais chiques e tal. Ele era piloto e na pandemia demitiram não sei quantos mil. Daí ele veio para cá com o filho que gostava de brincar de drone e eles montaram também lá em Biguaçu o projeto de pré-incubação. E hoje eles são uma das maiores startups de monitoramento agrícola do sul do estado com drones. Gente! Legal. Santa Efigênia, Santa Edvige, Santa alguma coisa. E esses 3 casos que são bem de sucesso começaram lá. Nossa, lá no CITEB. Que legal. Lá no CITEB. Em plena pandemia, né? Em plena pandemia. Não, assim, foi uma das únicas turmas que eram para ser consideradas presenciais que nunca se encontraram. Eles nunca se encontraram. Sim. Eu me formei em português na pandemia via Google Meet, né? Então, também nunca encontrei ninguém mais. Então, então o CITEB também tem uma história com a gente. Tem uma história lá na região de Biguaçu, bem importante, assim, eles estão 20 anos funcionando, né? E eu vejo hoje eles tentando se reposicionar, né? A partir desses 20 para os próximos 20, né? Então, por isso que eles estão agora olhando para dentro. Voltando para Biguaçu, eu participei de um programa, de alguma coisa que a gente tinha que apresentar soluções para Biguaçu. E uma das soluções era voltar Biguaçu para o mar, né? Porque Biguaçu é totalmente de costas para o mar. Tá no litoral e não nada, né? Não tem uma entrada, uma talvez saída. Não tenha uma praia, não seja um lugar de praia, mas o mercado do litoral é muito bom, né? As construtoras. E para fabricantes de iates e tecnologia para isso. Então a gente também propôs lá ir para a prefeitura. E depois, não sei, acabou não dando muito certo. A gente propôs fazer uma incubadora e depois uma aceleradora de empresas, de startups focadas no mar. Olha, que interessante. Eu faço parte de um projeto que está lá, hoje instalado, lá em Biguaçu, lá bem da ponte, naquela ponte que, quando você vai para Governador, antes de entrar para Governador Tasso Ramos, né? Aquela pontezinha logo na saída de Biguaçu, ali eu tenho um veleiro que eu faço parte do projeto, está estacionado lá em Biguaçu. Mas não vim falar de mim, vim falar de você. Não, mas assim, Biguaçu, eu não vivo nessa cidade, mas agora eu estou frequentando bastante e eu vejo que, e eu pego o contorno viário, às vezes, para... Contorno viário? Contorno viário. Ele sai na casa dos meus avós, ali na Colônia Santana, e se eu pego ele, eu saio lá em Biguaçu já, né? Eu acho que é quase Governador, né? A saída dele. Para ir para Jaraguá, por exemplo, né? E olha só, todo aquele território ali, aquelas extensões de terra agrícola ou não utilizada, tudo ali é Biguaçu, né? Então, assim, tem muito potencial ainda. Eu vejo que tem bastante... A agricultura ainda como a parte forte da economia,
mas puder explorar. E, assim, na ilha a gente não pode construir, né? É indústria. Então, assim, se pudesse fazer esse canal com a inovação da ilha para a Grande Florianópolis, podendo explorar a Palhoça, já está... Meu Deus, não, né? Não tem mais para onde crescer. Biguaçu ainda é o patinho feio das 3, né? Mas ainda dá para crescer, é isso que eu digo. Tem muito território para explorar em Biguaçu ainda. E acho que essa ideia do também abrir as portas para o mar é uma excelente ideia. E uma ponte até o João Paulo seria o melhor dos mundos. Nossa, uma ponte. Seria lindo. Alguém já vê até um orçamento para fazer uma ponte de Biguaçu até o João Paulo. Já fizeram um orçamento disso? Quanto seria? Eu não lembro, era bilhões. Bilhões? Bilhões para fazer. E eles até tinham buscado um grupo para investir, que iria ficar 100 anos cobrando pedágio para isso acontecer, para eles criar uma ponte de Biguaçu. Mas também bilhões? É. Nossa, bilhões? Bilhões. Bi? Poxa. Bi. É assim, coisa bem cara mesmo. Porque é longa, né? Acho que, sei lá, uns 16 quilômetros, 15 quilômetros, 16 quilômetros. Seria mais perto da Palhoça para... Sim, ali, né, do Palhoça da Guarda, ali, né, ali seria mais perto para fazer. Bom, o assunto hoje não é trânsito, né? Desenvolvimento urbano, mas nós adoraríamos mais soluções para isso, gente. Tá, e daí a Meire está fazendo projetos para os outros aí, e me conta um pouquinho disso de fomento. O que a gente pode falar sobre isso? Qual é que é a vibe de agora? As pessoas estão... Tá mais fácil, tá mais difícil, tem dinheiro, não tem dinheiro, como é que está o mercado? Tá, tem dinheiro, tá? Uma boa notícia é que tem dinheiro. Eu acho que tá mais fácil. Eu acho que por conta da internet a gente tem mais facilidades, mais gente falando sobre isso, mais programas de graça no YouTube ensinando a fazer projeto, ensinando a olhar os editais. A dificuldade realmente é o empreendedor ou a empreendedora parar e fazer a seleção, né? Então entender assim, qual é o meu estágio, né? Qual é o meu... Eu sou uma micro, pequena, uma grande, qual edital eu me encaixo? Eu acho que isso ainda não está bem claro na cabeça do pessoal, assim, né? E não sei, assim, por mais que a gente fale das oportunidades, elas ainda não chegam, né? Então a gente ainda tem uma barreira de comunicação para chegar nas empresas, tanto que... SFA. Sempre foi assim, assim, eu não sei, assim, eu vejo as redes sociais bombando, né, cada vez mais. O edital sai no Diário Oficial, no dia seguinte já está na rede social, já está no site, a informação está ali. Tem gente, né, tem gente marcando, linkando, publicando, mas não chega no empresário. Quando eu falo assim, é a 2ª edição do Impulsiona, é a 6ª edição do Mulheres Mais Tech. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar de FAPESC, nunca ouvi falar... Poxa, nunca ouvi falar. Então, também tem um movimento de procurar saber um pouquinho mais sobre FINEP, FAPESC, né? Porque tem oportunidade, né? Então, por exemplo, Florianópolis tem o programa, o PI, né? Programa de Incentivo à Inovação. Programa de Incentivo à Inovação. É a Lei Rouanet da Inovação. Pode captar até 180 mil. O pessoal não sabe. Mas essa prefeitura faz um esforço enorme com os 4 funcionários que ela tem na Secretaria de Inovação, né? Que essa é uma dificuldade do ente público, né? A equipe enxuta, né? Mas eles promovem, eles fazem redes sociais, enfim, falam nos eventos. Mas o empreendedor sabe, também procura, né? Ou só reclama na rede social assim, não tem, para mim não tem. Gente, tem. Ou, assim, lucro real. Tem a Lei do Bem, a Lei da Informática, né? Tem o Rota 2030 para empresas de automobilismo. A Agência Nacional de Petróleo e Gás tem editais específicos para quem trabalha com isso, né? A ANEEL também, especialmente a ANP e a ANEEL, precisam gastar e destinar... Obrigatoriamente, está na lei. Elas precisam gastar... E não conseguem. E não conseguem, porque não tem... Ou elas não abrem editais o suficiente... ou o pessoal não provoca o suficiente para abrir esses editais ou passar, né? E precisa gastar. Então, assim, quem é aqui em Santa Catarina que a gente pode pressionar? Celesc, Engie, essas entidades para chegar nas agências nacionais, né? Tem bolsas CNPq, bolsas Bolsa FAPESC, bolsa da CAPES, para quem está lá na universidade fazendo pesquisa. A FAPESC tem as linhas dos editais para pesquisa e para a empresa, né? Então, entender, seguir as redes sociais de todas essas entidades, né? Entrar nas redes sociais das incubadoras, das comunidades de inovação inovativa. Florianópolis, Tainha Valley, né? Assim, a B Startups,
isso se fala, a CAT, né, a TXM, sempre que tem uma oportunidade, a gente está publicando, vocês estão publicando. E aí o empreendedor e a empreendedora precisa clicar e sentar e reservar uma horinha do seu dia também para avaliar onde está essa oportunidade, né? Porque eu vou te dizer, dinheiro tem. Então, seja ele não reembolsável, que é aquele que você pega e não precisa devolver, ou reembolsável, que é o crédito, né? Que você pega... Com juro baixo. Com juro baixo. O juro da inovação é o menor da América Latina, né? Não compete com nenhum banco. Nenhum banco tem um juro tão baixo para quem quer pegar recurso para a inovação, né? Tem que comprovar que é para inovação, não é tipo pegar esse dinheiro para capital de giro. Também não vamos explorar, né? É um recurso para um projeto. O problema é que o sempre foi assim, o sempre Muito fizemos forte. assim, é muito forte. Muito e forte. ele não sabe, eu diria que é uma parcela muito pequena de empresários que sabe o que é inovação, né? E talvez até quem esteja emprestando dinheiro não sabe o que é inovação, né? Tem essa dificuldade também. Quem avalia os projetos. Então, quem avalia, por exemplo, se é um InovaCred, quem avalia é a FINEP, o projeto. Né? O banco, o parceiro financeiro ali, ele vai só avaliar a parte financeira da empresa, a saúde financeira da empresa, se ela pode ou não, se ela está apta ou não a pegar esse empréstimo. E é a FINEP, o seu conselho, que vai avaliar o projeto de inovação. Então, com certeza, quem está avaliando sabe o que é inovação. Nesse caso do InovaCred. Será que sabe? Será que a Sim. FINEP tem gente que sabe o que Aí o Marco Bruno vai ter que vir aqui, né? Da FINEP aqui da Regional Sul, falar contigo sobre isso. Eu acho que eles entendem. Assim, eu espero que entendam, isso. Mas assim, a gente vê na universidade muita coisa acontecendo que a gente imaginava que lá seria um ambiente que as pessoas entenderiam do que é inovação e não entendem, porque se construiu sempre foi assim, e daí... Acadêmico também, né? Feliz e infelizmente, a gente vive num modelo de concurso público que a pessoa cria fama eleita na cama, né? Não trabalha mais, não quer produzir mais, não interessa produzir, está feliz naquilo ali e tem um salário que não quer dizer se é bom ou ruim, mas tem um salário que é confortável para ele. Por que eu vou fazer mais? Por que eu vou fazer mais do que isso? E daí, vamos falar do dinheiro, você falou do juro baixo e tal, não sei o quê. Mas também a gente está vivendo no Brasil, apesar de todo mundo falar em crise o tempo todo, um momento de vacas gordas, que tem dinheiro, as empresas estão vendendo. A gente está fazendo esses programas de inovação aberta lá com a indústria da madeira e com a indústria do couro agora. Os caras estão vendendo muito, produzindo muito. Você não passa em uma empresa sequer que não tem uma placa há vagas. Sim. Sim, Jaraguá, meu Deus, em todas as... Eles colocam no muro da empresa, né? Tem muita vaga para empresa, então as empresas estão vendendo bastante, estão inovando, ou, enfim, fazendo inovação interna, né? Que a gente chama inovação fechada. O mercado está aquecido, os editais estão aí, tem muito edital, apesar de ser um ano eleitoral, vai ter edital, vai ter recurso da FINEP, né? Que a FINEP, ela é a secretária executiva do FNDTC, né? Que é o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, tem recurso, a gente não está naquele momento que teve alguns anos atrás, né, que a gente teve um teto de gastos, então tudo foi pausado, digamos assim, os gastos para ciência e tecnologia, então a gente não está nesse momento, a gente está meio numa fase de vacas gordas, e os 11 editais da Nova Indústria Brasil, muitos ainda têm recurso. Né, que eles lançaram lá no começo desse governo, da Nova Indústria Brasil, ainda tem recurso rolando, assim, porque muitos projetos não atenderam, não estavam, digamos, bom o suficiente, então volta para a fila e fica o recurso ali rendendo para o próximo, né, que passar a pegar. Legal. E daí essa questão desses editais estarem aí é essa perspectiva do emprego. Tem uma piadinha, estava lembrando agora, lá em Caxias do Sul, eu fui falar com o pessoal, dar uma palestra, o pessoal da fábrica de caminhão Randon. E daí o cara brincou que eles estavam desesperados por empregado, e lá tem a fábrica da Marco Polo, que faz ônibus. Daí eles colocavam um ônibus dizia para onde o ônibus ia e parava no ponto. Quando parava no ponto, as pessoas entravam e eles diziam: ah, não, esse ônibus vai para tal lugar? Não vai, mas você já entrou aqui, você já vai estar com a ficha de emprego pronta, você vai trabalhar na Marco Polo. Pegou o ônibus errado e já está empregado. Já tá, ó. Inclusive, a gente está indo para a empresa. Vai ter macacão aí.
Então, é isso aí tudo. E para inovação, e para quem está na universidade, isso também é muito efetivo, muito comum. É uma boa perspectiva, né? É uma boa perspectiva. Eu vou... não vou falar do Tainha Valley. Precisava falar do Tainha Valley, mas não vou deixar outro. Fazemos outro sobre o Tainha Valley. Eu tenho 3 perguntas que a gente sempre faz aqui, que é a pergunta TXM. TXM, Think, Experience Manage. A gente faz essa pergunta para todo mundo que está aqui. Think, pensar. Um livro, uma ideia, uma música, um autor, uma palavra, uma frase que te impacte. Pensar, faça as pessoas pensar. Fomento não é só dinheiro. Acho que como a gente falou de fomento não é só dinheiro, né? Recurso financeiro, pensar em recurso não é só pensar na grana, né? Então, assim, aproveitar uma boa incubação, aproveitar uma boa comunidade, networking de comunidade, né? Eu acho que isso me faz pensar e eu gosto de passar adiante, né? Fomento não é só dinheiro. Então, assim, que oportunidade você está deixando passar na expectativa de ganhar dinheiro, né? De pegar um dinheiro fácil. Fomento não é só dinheiro. Então, estar em network, estar em comunidade, estar num bom programa de incubação, de aceleração, isso é fomento. Né? Então, ter um bolsista na sua empresa, isso é fomento. Né? Não esqueçam, né, que o fomento não é só o dinheiro. Também é, mas não é só. Também é, exato. Também é, mas não é só. X-Experience. Que experiência mudou sua vida? Morar fora. Acho que como a gente já falou de Alemanha aqui, ter morado fora foi um divisor de águas, assim. Enxergar o meu país, enxergar outro país. Só teve na Alemanha? Só tive na Alemanha morando, né? Eu já visitei, já conheci vários outros países. Mas morou só na Alemanha? Mas morar só na Alemanha. E foi, assim, muito, muito, muito revelador. Também entender que a gente dá conta, né? Eu fui com 23 anos, muito jovem, mas, assim, dei conta, tive coragem. Né? Fui sozinha, mas aí tinha os amigos lá, teve a rede lá, um apoio. Eu acho que todo mundo deveria morar fora um pouquinho na vida, assim, só pelo menos um pouquinho para sentir esse gostinho e também sentir saudade de casa e ver assim. Quando eu estive na Holanda, foi uma das coisas que me pegou, porque quando eu estava lá, surgiu uma oportunidade de eu poder ficar. Né? E eu disse, puxa, eu preciso voltar. Eu acho que o Brasil está precisando que eu volte ainda, né? E eu acabei voltando e tinha uma oportunidade de ficar lá. Manage a gestão. Uma ferramenta, uma técnica, um modelo. O que eu posso dizer? Eu sou bem desorganizada. Então, talvez... Olha, até... como é que não é controverso, mas vai na contramão da inovação, né? Eu gosto de anotar a minha lista de afazeres do dia no papel. Eu escrevo tudo que eu tenho que fazer e eu vou riscando, muito como incas maias, né? Mas assim, não é na IA, não é no digital, é no papel. Eu gosto de visualizar. A minha letra horrorosa, mas eu escrevo. Professora. Eu tenho um prazer em riscar uma tarefa feita, é um prazer. Então, assim, é o meu jeitinho de manager bem das antigas, mas funciona, né? Porque eu boto ali desde a tarefa do trabalho até comprar ração do gato. Tá tudo na mesma lista e eu vou riscando. E eu adoro. É satisfatório. Onde é que eu acho a Meire? Conta pro pessoal. Minhas redes sociais, o Instagram é Meiritz, porque é Meirelle Tainara de Souza, então é só Meiritz. E no LinkedIn, Meirelle Tainara. O LinkedIn é uma rede mais profissional, o Instagram é mais pessoal, mas estamos à disposição. Quem quiser falar sobre fomento, comunidade, a vida, adoro falar de constelação familiar, de signos, adoro esse assunto também. E é isso, gente, estamos à disposição. Então, a gente tem um propósito aqui, né, que é mudar o mundo de baixo para cima. A gente sempre, em todos os lugares, a gente faz mudar o mundo de baixo para cima. Adoro. E a gente, as pessoas que vêm aqui, têm que assumir esse compromisso com a gente. Vamos? E para assumir esse compromisso, a gente tem uma canequinha para você de mudar o mundo. Ai, que legal com o meu nome. Obrigada. Então, você tem que mudar o mundo de baixo para cima, tá aí na tua canequinha, guarda ela lá e faça isso acontecer. Obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Para nós falar no Tainha. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Nós estamos no YouTube TXM Business, nas outras redes sociais é TXM Métodos. O podcast da TXM fala de inovação, criatividade, tecnologia e muito empreendedorismo. E também de alemão, de morar fora, de governo, tudo isso. Polêmicas. E da moça alegre e feliz, que eu sempre conheci muito feliz. Nunca vi a Meire que não estava rindo. Sorrindo, né? Sempre rindo. É meu cartão. Obrigado, pessoal. Sucesso para você, Meire. Sucesso para todo mundo. Obrigada. Aí. Tchau, tchau. Obrigada, Salomé.